Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui à MPA, o nosso canal no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre funil de vendas. Uma técnica para comercial muito importante e que ajuda principalmente o gestor comercial ali e os próprios vendedores também a entenderem o momento que estão dentro das suas negociações. Bom, esse vídeo ele tem duas partes. Ele vai ter uma parte institucional, depois a gente vai para a prática usando a ferramenta Trello, onde eu transformei essa ferramenta Trello num CRM. Obviamente, existem CRMs muito melhores, com uma complexidade e capacidade de execução muito maior. Mas o Trello, para quem está começando a entender o seu processo de venda, junto com funil e tal, ele já resolve muita coisa. Vocês vão entender daqui a pouco. Bom, se esse conteúdo é importante para você, já vou pedir aqui para você se inscrever no nosso canal, bater no sininho e compartilhar aí com os outros empresários e pessoas com quem você acha importante esse tipo de vídeo chegar até eles. Bom, vamos lá para a nossa tela, nossa apresentação. Eu queria, antes de mais nada, colocar aqui a questão do funil de vendas, tá? Então, o que é o funil de vendas? Funil de vendas é uma ferramenta hoje muito usada no comercial, que ela mostra efetivamente tudo o que vai acontecer dentro do seu processo comercial, tá? Então, obviamente, você precisa entender ali quais são as fases do seu processo. Aqui a gente vai trazer um exemplo de como a gente pode trabalhar essas questões, as fases em si que a gente vai desenvolver, mas o importante é você ter a condição e o entendimento que o seu cliente ele passa por várias fases até chegar na sua venda final, tá? Isso é muito usado para empresas que vendem consultoria, que vende soluções, que vendem projetos, porque você tem uma fase de entendimento, você tem uma fase de elaboração da solução, de apresentação dessa solução para o seu cliente. O cliente do lado de lá, ele também tem uma fase de análise e depois de tudo isso, ele vai tomar uma ação em cima disso, tá? E o importante para o vendedor que está atuando ali e o gestor de venda é entender exatamente em que momento que está cada uma dessas fases. Porque ali você tem ações específicas para serem desenvolvidas. A gente vai entender um pouquinho lá na frente. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Marcos Pimentel, eu tenho um empreendedorismo na veia. Hoje eu sou o CEO da MPA, Mente, Propósito e Ação, uma empresa voltada para trazer insights de empreendedorismo, tanto com nossos infoprodutos, como também com as nossas soluções de consultoria, tá? E aí um ponto que é importante aqui, que é válido, eu fui cofundador de uma empresa de tecnologia por 28 anos, e lá eu usei muito, eu fui responsável pelas áreas comerciais e marketing, e lá eu desenvolvi um trabalho, uma metodologia comercial muito positiva, com um nível de detalhe muito grande, porque nós vendíamos soluções para as empresas em tecnologia. E com isso você tinha todo um processo de venda. Nosso ciclo de venda era longo, de 3 a 6 meses, dependendo do cliente e da complexidade da solução. Mas isso pode variar muito. Esse funil de vendas ele serve tanto para um processo super simples, de uma semana, de alguns dias, ou até mesmo de meses. Então, o funil de vendas ele é uma teoria, ele é uma metodologia que você vai aplicar dentro do seu negócio. É bem interessante. Bom, vamos lá. Aqui eu criei, né, um funil de vendas simples, com 4 fases, tá? Então, a primeira fase é a fase da qualificação. Como vocês podem ver, é um funil que a gente está atuando. Então, a primeira fase, que é a qualificação, é onde entra todos os seus clientes, tá? Obviamente que acima desse funil, você tem o seu processo de geração de lead, tá? O seu processo de geração de lead, ele pode atuar em várias frentes, ou no mundo digital, ou com prospecção com seus vendedores, enfim, você tem a sua forma de gerar esse lead. A partir do momento que esse lead bate na sua porta, ou ele conecta com o seu vendedor, e o seu vendedor entende que a partir daquele momento eu vou criar um processo de venda,
ele entra no funil. Então, a primeira fase é exatamente essa, é a qualificação. Depois disso, a gente entra na fase de desenvolvimento. O que significa essa fase de desenvolvimento? É a fase onde você vai entender o que você pegou de informação na fase de qualificação, vai trazer para dentro da sua empresa e vai entender qual é a melhor solução a ser aplicada. Desenvolver uma proposta comercial ou uma apresentação comercial e vai desenvolver isso e vai apresentar isso ao seu cliente. Quando você termina essa fase de apresentação e envia essa proposta para o seu cliente, você sai dessa fase 2 e entra na fase 3, que é a fase de análise. Por quê? A responsabilidade agora está efetivamente no cliente, aonde o cliente vai entender a sua proposta, vai entender a sua proposta de valor, a sua solução, os seus diferenciais ali, né? E ele vai tomar a melhor decisão. Ou ele vai continuar com esse projeto, ou ele não vai, ele vai internalizar, enfim, ele vai entender efetivamente o que ele vai tomar de decisão. Para aí sim passar para a quarta fase e última, que é a fase do fechamento, aonde ele vai pedir ali um desconto, ele vai pedir alguns detalhes e tudo mais. Dentro de cada uma dessas fases, existem atividades a serem feitas, né? Então, na primeira fase, a primeira atividade é exatamente a gente entender o funil de vendas na fase de qualificação, aonde a gente atua, né, uma série de atividades ali dentro. A fase de qualificação é uma fase onde eu vou fazer perguntas para o cliente para entender qual é a necessidade dele, obviamente de acordo com o seu serviço, o seu projeto, tá? A segunda fase é a fase de desenvolvimento, onde eu vou trabalhar internamente para levar essa melhor solução para o cliente e mandar essa proposta. Na fase de análise, é um momento onde a gente quebra as objeções e cria a diferenciação da sua solução dentro da cabeça do nosso cliente, né? É importante que nessa fase de análise você também crie uma nova reunião, porque é em cima dessa reunião que a gente vai poder entender se o cliente cotou com uma outra concorrente, se não cotou, quais são os seus diferenciais, inclusive você colocar cases de sucesso, tá? Para aí sim a gente entrar nessa última fase, que é uma fase de negociação e fechamento, tá? Então, olhando aqui dentro desse processo todo, a gente vai agora efetivamente entrar na aplicação Trello, aonde vocês vão entender como isso vai funcionar usando um CRM, ok? Então vamos lá. Bom, aqui ó, dentro desse Trello, aqui a gente tem todas aquelas fases que eu coloquei para vocês. Então a fase de qualificação, fase de desenvolvimento, análise, fechamento. E aqui a gente tem mais outras duas colunas, que é exatamente o ganho e o perdido, tá? Então quando a gente entra aqui, ó, por exemplo, nesse template, a gente colocou aqui alguns checklists, né, para ajudar a entender. Esse checklist ele percorre todas as fases do funil de vendas, tá? Então, o primeiro contato, depois a coleta das informações, o preenchimento do formulário. Aqui a gente desenvolveu um formulário, por exemplo, que mostra, né, todas as perguntas que a gente pode fazer para o cliente, o faturamento, o nome de respostas, e ele vai entrando por várias outras frentes. Você pode desenvolver também, isso aqui a gente desenvolveu no Google Forms, você pode desenvolver também o seu formulário de acordo com as suas perguntas, tá? E aí, a partir do momento que eu tenho todas essas fases, eu vou dando um check em cima dela e vou, né, trazendo este template para as outras fases. Então, nesse caso aqui, esse template a gente não mexe nele, tá? A gente vai abrir aqui um novo, vamos criar aqui. Então, como esse é um modelo, eu vou colocar o nome do cliente aqui. O XPTO, é um exemplo, tá? Aí, a área interna, né? Qual é o nome do contato? É o João. O telefone é o 22, tá? Coloquei qualquer. O e-mail é o xpto@gmail.com.br, né? Só para a gente ter uma ideia aqui mais ou menos do que é. Eu vou colocar aqui a descrição da empresa e a necessidade desse cliente. Então aqui eu vou escrever aqui
o que for em cima dessa necessidade em si, tá? Aí eu tenho o formulário, que eu vou usar esse formulário no dia da apresentação, junto com o cliente, para coletar essas informações. Isso é muito interessante para você colocar isso para sua equipe de vendas. Então, o vendedor, ele vai lá, ele já tem todo o checklist que ele tem que fazer dentro do seu cliente. E isso traz uma agilidade muito grande dentro do processo como um todo. E aí, conforme ele vai trazendo, ele vai mostrando nas atividades aqui o dia da reunião que ele fez, o dia que ele mandou a proposta, né? Você anexa aqui também a proposta que você quer fazer. E aí, conforme você vai evoluindo a fase, então, eu fiz a reunião, peguei todas as informações, eu vou jogar aqui na fase de desenvolvimento. Então, eu vou saber que esse cliente XPTO está na fase de desenvolvimento. Trabalhei a proposta, fiz a proposta, anexei a proposta aqui dentro. Eu vou jogar ela para fase de análise, porque eu já enviei essa proposta para o cliente. E aí, você vai ligar para o seu cliente, vai fazer um follow-up, vai anotar esse follow-up aqui nas atividades, tá? Então, liguei para o cliente disse que ainda está em análise, ainda está analisando a proposta, vai receber mais uma proposta de um concorrente, já tenta descobrir quem é o seu concorrente para poder colocar mais informações ali dentro, e aí depois você vai evoluindo, né? Vai levando essas informações para frente até o momento que vai chegar aqui na fase de negociação, fase de fechamento. Fechou o negócio? Legal, joga como ganho. Perdeu o negócio? Bom, joga como perdido, porque é importante também entender o porquê você ganhou e o porquê que você perdeu. Então aí aqui você anota o porquê que você perdeu e ponto final, né? E parte para outro. Então, esse aqui é uma forma simples de você organizar os seus potenciais clientes dentro de uma ferramenta usando, por exemplo, aqui o Trello. E fiquem à vontade para tirar dúvidas e escrever aqui no nosso canal com alguma observação que você queira fazer, ok? É isso aí. De novo, siga nosso canal, bate no sininho e encaminhe para as pessoas que você achar que é importante, ok? Um grande abraço e até a próxima.